Olá, seja bem-vindo ao Radar de hoje. A gente está praticamente numa edição especial porque vamos falar desse conflito China e Taiwan, entender quais são as raízes e o que ele pode impactar no mercado, logo depois da nossa vinheta. Bom, eu vou tentar ser breve porque tem muita coisa que a gente poderia falar a respeito disso, porque a gente tem que arremeter há muito tempo atrás. Mas primeiro vamos dar uma olhada nas posições geográficas de cada um e olha o tamanho de cada um. China continental é essa vermelhinha e China Formosa ou Taiwan é a ilha ali do lado. Então, existiram por muito tempo duas Chinas e hoje esse conflito tem obrigado alguns países a procurarem apoio americano. Na verdade, não só o conflito. A China ela tem construído ilhas artificiais ali perto do Pacífico, ali na região do Pacífico, para construir bases militares. E aí alguns países como Japão, Filipinas, Coreia do Sul, eles têm procurado a Índia mais um pouco distante, mas também têm procurado os Estados Unidos para poder ganhar apoio. Agora, Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Taiwan estão bem ali no meio do conflito. Se caso entre em algum conflito armado, hoje o presidente Joe Biden disse que há um receio muito grande de um erro de cálculo. Não é nenhum ataque intencional. Mas vamos entender onde começou esse conflito para a gente saber onde ele pode chegar. Bom, primeiro a gente tem que voltar lá em 1911, quando acontece a queda da monarquia chinesa e é fundado o Partido Nacionalista, o Partido Kuomintang, você já deve ter ouvido falar nesse nome. Em 1921, 10 anos depois, nasce o Partido Comunista, com Mao Tse-tung. E em 1925, os dois partidos começam a se conflitar, o Partido Kuomintang e o Partido Comunista, porque Chiang Kai-shek, desculpa se eu pronunciei o nome incorreto, ele assume o Partido Nacionalista. E aí eles entram num conflito armado, entram em guerra civil. O Partido Comunista é um partido de camponeses, mas essas guerras ficam cada vez mais intensas. Só que elas são interrompidas em 1937, quando o Japão declara guerra contra a China. Em 1945, o Japão perde na Segunda Guerra, sai da China e a China retoma o conflito interno entre os dois partidos, Partido Nacionalista e Partido Comunista. E quem vence é o Partido Comunista de Mao Tse-tung em 1949. E quem perde, o Partido Nacionalista, eles vão para a ilha de Formosa ou a ilha de Taiwan. Ilha de Formosa porque elas foram colonizadas pelos portugueses. E o que acontece? As duas nações, Taiwan e China, ao mesmo tempo se declaram a verdadeira China, porque o Partido Nacionalista é fundado antes do Partido Comunista, mas o Partido Comunista ganha ali as guerras internas, as guerras civis, e ambos os partidos se declaram como nações independentes e como a verdadeira China. E aí, em 1971, acontece uma mudança. Bom, até lá, de 49 a 71, o mundo inteiro reconhece Taiwan como uma nação independente. E a China continental também como uma nação independente. E aí ficam ali por bastante tempo duas Chinas existindo. O que acontece é que em 1971, o presidente Nixon dos Estados Unidos se aproxima da China continental por causa de um inimigo em comum. Ambos eram inimigos da União Soviética. Então, alia-se a China de Mao Tse-tung com os Estados Unidos, a China comunista com os Estados Unidos, para unirem força contra a União Soviética. E aí uma das exigências da China é claro, olha, então eu quero que vocês não reconheçam mais Taiwan como uma nação independente, e que reconheçam a China comunista, a China continental, como a única e verdadeira China. E Taiwan é uma parte da gente aqui, nós vamos recuperar. O problema é que Taiwan já é um país com mais de 23, 24 milhões de habitantes e eles não se reconhecem chineses ali uma grande parte, eles se reconhecem taiwaneses, da ilha de Formosa. Mas em 1971 é feito um acordo mundial da China única. No entanto, vários países tiram a sua embaixada de Taiwan, mas não param de ter relações comerciais com Taiwan, como se Taiwan fosse uma nação independente. Eles continuam fazendo negócios com Taiwan como se ela fosse, de fato, uma nação autônoma, independente. Inclusive, os Estados Unidos vendem bastante armamento para Taiwan.
No entanto, a China coloca essa condição de que todo e qualquer país que tiver embaixada em Taiwan vai perder relação comercial com a China. E aí vários países retiram as suas embaixadas de lá. Hoje são cerca de 14 a 15 países que reconhecem Taiwan como uma nação independente. O resto do mundo não. O resto do mundo reconhece oficialmente Taiwan pertence à China, por causa desse acordo de 1971. Daí para frente a própria ONU entra com esse reconhecimento. Então, oficialmente, Taiwan faz parte da China. E aí a China coloca essa condição que se Taiwan se declara uma nação independente, é um ato de guerra. Então, muito improvável que Taiwan vai dar uma declaração oficial na sua Constituição de que ela é uma nação independente. Então, para a gente fazer um pequeno resumo até aqui, esse é o pano de fundo. O conflito que começa lá em 1911, há-se a criação do Partido Comunista, o Partido Comunista vence as guerras internas entre nacionalistas e comunistas. Como o Partido Comunista venceu, os nacionalistas fogem para Taiwan e declaram Taiwan como a verdadeira China, a nação chinesa independente. E aí eles vivem nesses conflitos, conflitos armados ainda, uma nação com outra. Em 1971, os Estados Unidos declara a China continental, a China comunista, como a única China e Taiwan sendo parte dela. No entanto, mesmo com essa declaração, os Estados Unidos continuam tendo relações não oficiais, mas relações comerciais, como se Taiwan fosse uma nação independente, minando Taiwan. E a sobrevivência de Taiwan só se dá por causa disso, por causa dessa aproximação americana. E aí criado o escudo do silício, onde ali há a produção dos semicondutores, dos chips. Inclusive, Taiwan é uma das primeiras, foi a primeira a formar ali a composição dos tigres asiáticos, formada por Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. E ela forma essa composição por causa dessa sua relação comercial com os Estados Unidos, com o mundo e a força que ela tem na produção dos semicondutores. Pois bem, em 2022 acontece agora que Nancy Pelosi vai para Taiwan. E aí, do meio desse conflito, China sempre dizendo Taiwan é uma nação rebelde, mas é chinesa. Estados Unidos fique fora desse conflito. E, por outro lado, os Estados Unidos declarando que apoiaria Taiwan. O Biden deu uma declaração de que se China e Taiwan entrassem em um conflito armado, ele entraria também em apoio a Taiwan. E aí foi um espanto para o mercado. A repórter até que estava fazendo uma entrevista falou, mas se China e Taiwan entrarem em guerra, os Estados Unidos também vai entrar em guerra em favor de Taiwan. E aí depois a Casa Branca emite um comunicado desfazendo essa fala, dizendo que foi um mal entendido ali. Mas acontece que agora em 2022, Nancy Pelosi visita Taiwan. Por que ela visita? Foi uma visita em menos de 24 horas, muito rápida. O próprio Biden, eles são do mesmo partido, são democratas, e o próprio Biden disse que, olha, não faz sentido ela ir lá agora. Bom, há dois cenários por que ela tem ido lá. O primeiro é que ela já está com 82 anos de idade, já está no fim do seu mandato como presidente, como líder da Câmara dos Estados Unidos, e alguns acreditam que ela queria de fato deixar um legado, deixar uma marca no seu mandato, coisa que nem o próprio Trump foi lá visitar Taiwan, e ela foi lá. E um outro cenário é que agora em novembro a gente tem eleições do Legislativo dos Estados Unidos e ela tem um forte apego a essa pauta. Ela sempre foi uma crítica da China. Em 1900, a China, já na década de 90, não lembro se o ano foi exato 1900, a China teve um massacre, porque é proibido protesto por lá, e aí ela mata vários protestantes, e ali na praça onde acontece esse massacre, Nancy Pelosi vai fazer uma visita na China, vai até essa praça. Então ela tem várias declarações contra a violação dos direitos humanos pela China. E aí então, alguns acreditam que é para ela ter mais uma ferramenta para sua base eleitoral. Enfim, não há implicações positivas do ponto de vista econômico a partir dessa visita de Nancy Pelosi. É simbólica, tão somente no ato simbólico de reforçar o apoio à democracia de Taiwan. Bom, o problema é que Xi Jinping, o líder da China comunista hoje, disse que até 2025 Taiwan vai estar totalmente recuperada e dominada pela China continental.
Bom, e o que isso nos indica? Que o conflito vai ter uma escalada, de que em algum momento, de fato, a Taiwan vai ser restabelecida pelo governo da China. Pode se tornar uma espécie de Hong Kong, a gente não sabe como isso vai se transformar, mas o fato é que a probabilidade é muito grande de ter sim uma retomada de Taiwan para a China. Agora, um outro lado que a gente pode ter como uma indicação é que isso não deve acontecer ainda esse ano. A gente ainda está se recuperando dos eventos econômicos mais fortes, a pandemia, a guerra Rússia e Ucrânia, e a gente ainda não está com as inflações controladas. Então, uma nova guerra envolvendo duas potências, a China, a segunda maior potência do mundo, Taiwan, tem mais de 60% do mercado de semicondutores, de chip, da fundição de semicondutores. Então, seria um impacto muito grande. Agora, apostar que isso vai acontecer é uma aposta quase que certeira. A forma que isso vai acontecer é que a gente ainda não conhece, se ela vai ser pacífica, se ela vai ser bélica. Agora a gente tem que entender quais que seriam os impactos disso dentro da economia. A maior fundição do mundo, no sentido de fabricação de semicondutores, está lá em Taiwan. Você pode observar nesse gráfico aí embaixo, Taiwan é responsável por mais de 64% desse mercado. Uma única empresa, a TSMC, só ela sozinha responde por mais de 56% dessa fundição para semicondutores. Em segundo lugar, a gente tem ali a Coreia do Sul e em terceiro lugar, a própria China. Então, a China dominando esse mercado, ela domina mais de 60% da fabricação de semicondutores, de chip, e está tudo lá. A Apple está lá, a Samsung está lá. Hoje a Apple deu uma declaração pedindo para que Taiwan mudasse o seu rótulo de fabricação, onde está escrito Made in Taiwan, passasse a escrever Made in China. Foi um próprio pedido da Apple. O seu iPhone que está aí, que muitos deles vem escrito Made in Taiwan, ou dentro de algum chip, dentro de alguma peça, agora eles estão pedindo para que Taiwan passe, de fato, a designar como Made in China. Então esse é o retrato. Olha o tamanho do mercado de semicondutores que Taiwan é responsável, e a China teria um poder econômico extremamente influente, extremamente pesado e monopolizado. Então os Estados Unidos não têm interesse que a China entre em Taiwan, sobretudo ameaçar as relações comerciais. No entanto, uma depende da outra. China e Taiwan se alimentam no sentido desses semicondutores mesmo. Esse foi o escudo de silício. Taiwan se especializou nessa produção, vendeu esse para os Estados Unidos, vendeu para a própria China. O estranho é que China declara Taiwan como uma nação chinesa, como uma província chinesa, mas ela mesma tem relações com Taiwan como se Taiwan fosse independente. Então isso nos leva a imaginar que a própria China não tem interesse em uma escalada tão agressiva agora no curto prazo. No entanto, ambas têm divulgado imagens de exercícios militares ali nas suas regiões. Vários ministros chineses estão dizendo para Taiwan se preparar para um enfrentamento militar. Biden disse que hoje estava preocupado desses exercícios militares da China ali próximo com Taiwan, e a resposta da China foi que os exercícios vão permanecer. Mas eles não. A resposta foi que a ideia não é que eles vão permanecer por os próximos dias, mas que eles vão permanecer permanentemente, que eles vão ficar ali para sempre, até montar uma base ali militar em Taiwan. Bom, então esse é o pano de fundo, essas são as razões do conflito, e esse é o mercado que Taiwan tem nas mãos e que a China tem, obviamente, o interesse e que os Estados Unidos quer proteger. Entre um confronto armado, a probabilidade de que os Estados Unidos se envolva devem ser baixas, elas precisam ser baixas. No entanto, a gente também acreditava que Nancy Pelosi lá em Taiwan era uma probabilidade baixa, e ela foi. Agora, os Estados Unidos, formalmente, oficialmente, ele não tem obrigação em proteger Taiwan. Ele tem uma obrigação verbal, uma obrigação simbólica, nas declarações que os presidentes têm feito, nessa aproximação de Nancy Pelosi, mas ele não é obrigado, como, por exemplo, algum membro da OTAN
algum membro da OTAN é atingido, toda a comunidade, todos os membros devem entrar em conflito armado. Não existe essa obrigação. Então, a probabilidade é que se a China tomar Taiwan, ela está exercendo um direito oficial internacional. Mas esse assunto vai rondar o mercado de forma que ele acontecer, ele tende a criar turbulência por causa desse mercado de semicondutores de Taiwan. Bom, eu espero que tenha deixado claro para você as razões do conflito, o que envolve. Os impactos a gente entrou de uma forma mais superficial, mas fique à vontade para deixar aqui nos comentários o que você acha a respeito disso, o que você imagina que pode acontecer e alguma informação que talvez você tenha que a gente não tenha falado. Até mais!